Pessoal, muito bom dia. Eu conheço alguns rostos aqui. Teve gente que veio no Casa Verde já fazer revisão acho que da UFMS ou da UEMS. Da UEMS ou UFMS? Foi o UEMS ou GD? GD, verdade. Pessoal, eu sou professor aqui do colégio, sou professor de literatura, de gramática, de redação, mas hoje eu me dedicarei com vocês a obras literárias. A maioria dos vestibulares exige uma lista de leituras obrigatórias que serão cobradas na prova, e essas leituras têm a ver com a história de determinados livros, tem a ver com o período em que se encarga determinada obra, e por aí vai. Nesse sentido, eu costumo preparar aulas de resumo das obras, resumo dos períodos literários em que se encontram as obras, e isso costuma funcionar, visto que no ano passado, pelo menos, a partir dos resumos da prova do PAS, do vestibular, da UEMS, da UFGD e da UFMS, graças a Deus, os estudos deram certo e nós conseguimos acertar meio que todas as questões que caíram, de todos os vestibulares. Porque é muito simples. O vestibular, ele pede conteúdos e ele pede informações que são meio padronizadas. O que vai cair, por exemplo, no vestibular da UNEMAT? Muito claro que vai cair. Vai cair alguma coisa relacionada ao resumo dessas obras, vai cair alguma coisa relacionada à escola literária que uma obra pertence, por exemplo, Memória do Sargento de Milícia, que a gente vai ver hoje. É uma obra romântica. Vocês têm que saber características do romantismo. Algumas vezes, as questões utilizam o livro como pretexto para cobrar uma coisa de outra disciplina. Por exemplo, nessa obra Arena contra Zumbi, Teatro de Arena conta a história de Zumbi dos Palmares, tem uma questão lá que puxa um baita questão e não se pergunta nada sobre a obra. Pergunta qual é a capital de Luanda. Então, a gente precisa estar preparado até para os pequenos detalhes, mas também para aquilo que se espera que caia nessas provas. O Igor estava falando lá do Casa Verde. Casa Verde é uma página que eu tenho online, que é o meu curso paralelo, e lá eu costumo gravar vídeos de resumo para as obras do vestibular, como do PASSE. Eu acho que agora é o último ano desse último triênio do PASSE, né, que vão cair essas obras. Caso vocês tenham interesse em realizar a prova do vestibular, tem vídeos de 1 hora sobre cada um de todos os livros da obra da UFMS. Da UEMS, eu acho que tem gravado pelo Classe A, né, Igor? Um aulão da UEMS na página do Classe A no YouTube. E essa aqui também vai ficar gravada, caso vocês queiram ver de novo a aula, caso vocês queiram recuperar algumas informações, porque assim, eu vou falar bastante. Uma vez que é uma revisão uma revisão de resumo para obras, vai ser uma coisa mais monológica, ou seja, eu vou falar sozinho. Tá? Eu vou abrir pouco para perguntas, porque a gente não tem muito tempo, mas caso vocês queiram tirar dúvida a respeito da obra, do período literário, de alguma informação, podem interromper mesmo, tá bom? A lista de obras do vestibular da UNEMAT deste ano conta com 5 obras. Arena contra Zumbi, que é escrito por Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal. Augusto Boal, ele é um dos pais do teatro do oprimido, que é o teatro de arena, uma forma de conceber o teatro voltada para o povo e não voltada para a nobreza ou voltada para a burguesia. Depois a gente tem Dona, da Luciane de Carvalho, que é uma escritora negra da Academia Mato Grossense de Letras. Ela escreve esse livro de poesias para falar sobre a vida de uma mulher madura, o que é ser uma mulher com 50 anos, quais são os problemas pelos quais ela passa, o que ela enfrenta durante essas vivências. É o livro de 2018. Depois, Histórias Abençonhadas, do escritor moçambicano Mia Couto. Essa aqui, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, essas 2 obras eu vou passar na nossa próxima aula de resumo, porque não cabe fazer resumo de 5 livros em 1h30. Até cabe, mas muitas coisas vão ficar para trás. Então, a gente decidiu, né, com o acordo, dividir em 2 aulas, em que eu passo o conteúdo mais volumoso agora e deixo as 2 últimas obras para o final. A história que a gente vai continuar, aliás, a próxima obra que a gente vai tratar, depois de Histórias Abençonhadas, Memória do Sargento de Milícias, escrito pelo Manuel Antônio de Almeida em 53, 54, 55, 53, 56, depois 63. Eu tenho explicação do porquê que ele saiu picadinho. E depois o Memórias Póstumas, que é o livro que introduz o realismo ao Brasil
E é o maior representante do realismo. É um livro escrito por um fantasma que faz uma viagem no tempo. Por isso que o Machado de Assis é o Machado de Assis. Porque ele conseguiu colocar como maior obra de um movimento chamado realismo coisas que não são tão realistas. Bom, vamos começar. Primeiro, precisamos tratar de Arena contra Zumbi. Alguém já leu Arena contra Zumbi? Alguém já assistiu Arena contra Zumbi? Dica, essa obra é uma obra teatral, ela foi adaptada para os palcos, mas ela também foi adaptada para o cinema. Virou filme, tem peça de teatro gravada no YouTube, tudo isso vocês conseguem assistir, ouvir. Tem a representação dessa peça apenas em áudio no YouTube. Você pode colocar no ouvido enquanto faz outra coisa e vai entendendo a obra melhor. Porque a entonação, os cânticos que aparecem aqui são muito importantes. Arena contra Zumbi, vamos lá. Quem que organizou isso aqui? Gianfrancesco Guarnieri. Gianfrancesco Guarnieri é um baita de um dramaturgo brasileiro e ele, em parceria com Augusto Boal e mais outros artistas, fundaram o que a gente chama de Teatro de Arena. O Teatro de Arena é um teatro voltado principalmente para o público mais pobre e ele enfrentava um período da história do teatro, pessoal, que não tinha muito recurso. Não tinha recurso para pagar ator, não tinha recurso para construir um palco. Gente, tá vendo esse tabladinho aqui? Quem é aqui da escola sabe que algumas salas são tabladinho de madeira, né? Nem isso eles tinham. Eles não tinham dinheiro para fazer cenário. Eles não tinham dinheiro para fazer um tablado para ficar um pouquinho mais altos. Sabe como que se organizava? Muito parecido com uma aula. Então ficava o pessoal aqui em volta, bem pertinho dos atores. Eles ficavam aqui sem nenhum cenário. E eles variavam, dependendo da obra, de personagem. Então, por exemplo, eu sou o Lucas. Você é o Guilherme, você é o Melissa. Nós somos 3. Nós não vamos interpretar 3 personagens. Nós vamos interpretar 9 personagens. Eu vou fazer 3, você vai fazer 3, você vai fazer 3. Inclusive, isso aí virou questão de vestibular, que eu vou tratar com vocês. A organização da aula vai ser a seguinte. Resumo sobre as 3 obras, 10 exercícios para essas 3. Fechou? Quem que é o Augusto Boal? O Augusto Boal, ele é um dramaturgo e também é um teórico de teatro. Ele escreveu um livro chamado Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido o coloca como um dos vanguardistas do teatro nacional. O que é um vanguardista? É o cara que pensa fora da caixinha, o cara que pensa à frente. O Augusto Boal, ele pensou em estratégias para continuar fazendo teatro no Brasil, mesmo sem dinheiro, mesmo sem recurso. Vamos lembrar que essa obra aqui, ela é produzida muito próxima da ditadura militar, e quando rola o AI-5, eles têm que vazar do Brasil. Porque o Teatro de Arena é um teatro, sobretudo, político. Anotem isso, por favor. O Teatro de Arena é um teatro político. Por que ele é político? Porque o objetivo dele é escancarar questões sociais e problemas relacionados à nossa diversidade, ao nosso descompasso com o resto do mundo e até mesmo com o resto da América. É importante pensar como surgiu o teatro, né? Vocês sabem como surgiu o teatro? O teatro surgiu com palcos, com atores, com plateias separadinhos. Pelo contrário, não existia essa hierarquia. Antes de se organizar em Roma, antes de se organizar no período medieval, não existia a separação entre quem era elenco e quem era plateia. Então eu entrava aqui, começava a te chacoalhar, eu te puxava para cá, você agora é um personagem da história. Eu começava a interagir com você, agora você é uma personagem da história. Você fica parado com o braço para cima, agora você parte do cenário. À medida que foi surgindo a aristocracia e foi se separando a sociedade em pedacinhos, em hierarquias, em organizações, a primeira separação que se fez foi entre quem assiste e quem pratica. Depois, a segunda separação se fez entre quem é importante e quem é complementar dentro de uma história. Aí se organiza o que é protagonista, o que é antagonista, o que é coadjuvante. Será que eu tenho que permitir? Não parece ali? Tem alguém permitindo por nós? Negar. Negada. Tudo bem. Por que tem essa capa aqui? Vamos pensar na semiótica das coisas. Semiótica é quando você observa os detalhes implícitos. Corpos negros, elementos que lembram o quê? Eles lembram acessórios de um certo grupo social. Qual grupo?
um grupo religioso de matriz africanas. Por quê? Arena conta zumbi significa teatro de arena, conta a história de Zumbi. Quem é Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares foi um grande representante da resistência contra a escravatura no Brasil. Ele foi um dos fundadores do Quilombo dos Palmares e foi um dos que lutou contra os poderes da coroa, os poderes da colônia, que todos eles recairiam sobre a população negra. Talvez vocês saibam, mas existia um projeto de embranquecimento da sociedade brasileira e existia um projeto de exclusão social da raça negra. Não é à toa que as regiões mais pobres do Brasil, as favelas, as periferias, têm uma maioria negra, porque elas foram empurradas para a periferia ao longo de séculos. Vamos pensar um pouco nessa obra. Quando que ela ocorre? Ela ocorre em 1965. O que acontece em 1964? Ditadura militar. Depois, onde que isso acontece? Teatro de Arena em São Paulo. O Teatro de Arena, gente, ele surgiu nos anos 50. Teve uma obra que ela foi cobrada, eu acho que na UFGD. Eles não usam black tie. É da UFGD, né? Já, vocês viram? Eles não usam black tie, que fala sobre o movimento dos trabalhadores de chão de fábrica dos anos 50. É do mesmo autor, do Gianfrancesco Guarnieri. Então, eles são amigos, o Gianfrancesco e o Augusto Boal, que preparam sempre peças teatrais que vão dar uma cutucada nos problemas sociais brasileiros. Estreia, 1º de maio, ou seja, segunda-feira agora, vai fazer 58 anos da estreia dessa obra no Brasil. Por que que ela foi feita? Porque, primeiro, a gente tinha uma ditadura militar rolando no Brasil, que ela estava oprimindo as classes subjugadas historicamente, como as classes mais pobres, como as classes negras, as minorias, tudo isso insuflado pelas vozes das classes dominantes da sociedade. A classe cafeicultora, a classe agropecuária. Por quê? Porque elas estavam se insurgindo contra o poder dos grupos antes escravizados e agora livres, que estão organizados até demais. Quando uma classe minoritária é muito organizada, isso não é interessante para a classe dominante. Além disso, existe a ditadura civil-militar e existe uma reflexão sobre as mudanças ocorridas no país. Quais são essas mudanças que ocorrem nesses primeiros 60 anos do Brasil? Muita coisa, né? A gente tem a transição da velha república para a nova república. Aí tem a Revolução de 30. Aí tem o Getúlio Vargas que entra à força. Depois tem o Getúlio Vargas que entra democraticamente. O Brasil evolui à custa de quê? De graves desequilíbrios. Porque à medida que as metrópoles vão crescendo, o interior vai empobrecendo. É que nem aquela música, de cima sobe e de baixo desce. O que mais? Sobre o que trata essa obra? Trata da luta de povos escravizados contra a força dos escravizadores. São membros dos quilombolas de Palmares na resistência anti-escravagista. Eu recomendo, pessoal, que vocês leiam ou que vocês assistam, pelo menos, antes de fazer a UNEMAT, porque ajuda bastante. Ajuda bastante a entender, por exemplo, por que aparece uma cantoria no meio da obra. É uma peça de teatro organizada em 2 atos. Geralmente, peças de teatro, elas têm de 2 a 5 atos. Por exemplo, as peças de Shakespeare. A maioria delas tem 5 atos, que é um negócio super completo. O teatro de arena, ele vem para subverter essas regras do teatro que são fomentadas e são criadas lá na Grécia Antiga. Então, primeiro, você não vai falar das classes mais altas da sociedade. Você vai discutir a respeito dos pobres. O que mais? Você vai discutir um ponto de vista não do colonizador, mas do colonizado. Mais do que isso, do escravizado. O que mais que pode aparecer na sua obra que pode cair em uma questão? Essa obra é um exemplo de agit ou agitprop. O que é isso? Agitação e propaganda. Vocês sabem o que é esse agitprop? Vocês já estudaram isso em história, sociologia, alguma coisa? Gente, na União Soviética, no período leninista, e posteriormente no período stalinista, o que acontecia com o governo? Como que a União Soviética fazia para convencer a população de que aquela revolução era legítima e era justa? Era necessário fazer propaganda. Propaganda, do mesmo jeito que, por exemplo, os Estados Unidos fizeram com Hollywood, do jeito que o Brasil fez com seus mídias populares e tal, a União Soviética utilizava uma espécie de Ministério da Propaganda que fazia movimentação nas ruas, agitação, propaganda favorável. E como que isso era feito? Por meio da arte.
Para você difundir massivamente uma cultura, o que é necessário que se faça? É necessário que você faça propaganda. Então, o Agitprop é um movimento de propaganda por meio... Propaganda política, vamos lembrar isso. Propaganda política de esquerda. Surgida na União Soviética, que ela é reciclada e restaurada, sobretudo, pelo teatro de arena. Faz sentido para vocês? Faz sentido. Porque o teatro de arena, ele representava o povo oprimido. A Revolução Soviética, ela se construiu, pelo menos, em nome dos povos oprimidos. Então, pelo menos, é coerente com a proposta. Esse representante do Agitprop fala de uma peça construída a partir de obras históricas. Isso é uma coisa que não havia acontecido antes, gente. Por que eu digo isso? Uma peça teatral, ela não necessariamente ela é construída a partir de estudos científicos ou de estudos históricos. Às vezes você vai satirizar um comportamento, às vezes você vai criar tipos que são personagens caricaturais para fazer apenas um panorama, mas aqui não, aqui eles levaram mais a sério. Eles se basearam no romance, se basearam numa obra histórica, numa obra que faz análise histórica mesmo. Quais são essas obras? O Quilombo dos Palmares, do Edson Carneiro, e cadê? Ganga Zumba, de João Felício dos Santos. Ganga Zumba é um representante de um descendente do zumbi, que ele aparece na obra não como zumbi, mas como zambi. Por que ele aparece como zambi? Zambi é uma expressão do idioma nativo de alguns povos de Angola. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa. Vamos lá. O que o Augusto Boal aplica nessa peça de teatro é o sistema Coringa. O que é o sistema Coringa? Pensem só. Lembra que eu estava falando que faltava ator para o tanto de personagem? Então, o que o Boal pensa? Gente, o sistema Coringa é um negócio super denso, complicado. Eu vou superficializar a questão, porque vestibular não pede muito aprofundamento. Ele pede, pelo menos, que você tenha um pouco de conhecimento a respeito de alguma coisa. O sistema Coringa, ele é um sistema de aproveitamento de recursos dentro de uma peça de teatro que visa a resolver problemas econômicos. Problema de falta de cenário, problema de falta de elenco, problema de falta de tempo. Então, o que se faz? Você reveza. Então, eu vou fazer o protagonista, mas eu também, em alguns momentos, eu vou me posicionar na posição de... Eu vou me colocar na posição de antagonista. Qual que é o efeito que isso projeta sobre a plateia? O que acontece? Ela acaba perdendo o senso de identificação. Porque pensa só, você está assistindo uma peça. Tem aquele personagem que representa um escravizado que está apanhando. Você começa a sentir compaixão por ele, correto? Agora, e se na próxima cena, aquele mesmo ator está vestido de capataz batendo no outro? Você perde a identificação. Você perde a identificação e mais do que isso. Você para de depender, entre muitas aspas, emocionalmente, daquele ator representando uma personagem. Então, cria-se, a partir disso, um distanciamento da obra com a plateia. Olha só que interessante esse distanciamento. Ele funciona de forma a você conseguir entender toda a obra, não criar um apego emocional a uma personagem, e mais do que isso, todo mundo sai ganhando. A peça pode se realizar, a plateia pode assistir. Vocês estão entendendo isso? Então, basicamente, no sistema Coringa, existe o revezamento de tarefas e existe o revezamento de ações que vão ser feitas. Perfeito? Certo? Alguma dúvida? Não, beleza. Deixa eu ver o que tem mais. Após o AI-5, Ato Institucional número 5, que foi uma série de atos realizados pela ditadura militar, esse aqui rolou quando? 1968, né? Depois da promulgação do AI-5, o grupo do Teatro de Arena teve que sair do Brasil. Não teve jeito. Porque senão eles iam terminar ou como vários artistas que foram censurados, ou eles, desapareceriam, ou eles teriam que ser exilados. Então, para que isso não acontecesse, eles resolveram se exilar por conta própria e começaram a fazer uma série de excursões pela América do Sul, pelos Estados Unidos e, no finalzinho, pela Europa, para difundir, primeiro, as ideias inovadoras do Augusto Boal e para difundir uma ideia. Qual era a ideia? A ideia de que o teatro também pode ser apresentado para a classe pobre.
Vocês conhecem os, eu vou ter que colocar algumas coisinhas aqui, ó, do drama. Porque o que eu percebi é que a Unemate, pessoal, ela pede conteúdo sobre a obra, mas ela também pede coisas externas a ela. Então, ela pede, essa peça, ela se encaixa como uma tragédia, uma comédia, uma tragicomédia. Tudo isso vem a partir da noção de drama, descrita pelo Aristóteles. Ele destaca vários tipos de drama, mas eu quero dar atenção para dois, principalmente, né? O primeiro, a tragédia. A tragédia, ela era voltada à nobreza. Ela tratava de questões, ou seja, questionamentos, reflexões nobres. E aqui, lógico, existe uma carga de subjetivismo muito grande. O que é uma questão nobre? O que é uma questão nobre? O amor, a amizade, a traição, a lealdade. Ou seja, são assuntos sobre os quais se discute onde? Se discute numa obra que é voltada para a corte. Ela não é voltada para os povos. Outra coisa, aqui na tragédia, existe a impossibilidade de resolução do conflito por vias humanas. É como se na tragédia, gente, é como se não, é assim. Na tragédia, o problema é tão grande que ele não consegue ser resolvido pelo humano, porque às vezes ele é fruto de uma profecia, às vezes ele é fruto de destino. Então existem, ou então às vezes vai ter um dilema em que os dois lados de uma discussão vão estar certos. Por exemplo, tem uma peça antiga, grega, isso aqui tem um motivo de eu estar explicando aqui. Eu vou mostrar para que eles subverteram essa ideia. Tem uma peça de teatro antiga em que uma mulher grega tem um irmão que morre. Aí ela busca enterrar o seu irmão. Só que o governo não deixa ele ser enterrado, porque ele cometeu suicídio. Isso é uma violação das regras. Aí todo mundo está certo. O governo tem que respeitar suas regras. A mulher, que é a irmã do rapaz que morre, ela também tem que respeitar a memória dele. Esse dilema faz com que o problema não tenha uma solução só. Uma solução que agrade a todos. Em Édipo Rei, por exemplo, já viram, sabe Édipo Rei? O cara que mata o pai, se casa com a mãe, tem 4 filhos com ela, depois quando descobre que é uma profecia, por os 2 olhos sai caminhando pelo deserto. Quando isso acontece, ele descobrir que ele matou o pai e se casou com a mãe, ele não poderia ter resolvido o problema, porque era fruto de uma profecia do oráculo de Delfos. É meio que isso. Se a profecia falou que vai acontecer, vai acontecer. Tá entendendo? Beleza. Acontece com nobres. O que vai acontecer na comédia, que é meio que o caminho contrário da tragédia? Ele é voltado para a plebe. Ele fala de questões, entre muitas aspas, questões menores. Ou seja, questões que não mereceriam a atenção da nobreza antigamente. Outra coisa, humor. Personagens pobres. Personagem da tragédia não pode ser pobre não, né? Tem que ser nobre. Na comédia, só vai ser nobre se ele for feito de chacota. E existe aqui a crítica social. O que o teatro de arena faz? Ele pega um pedacinho de cada um. Ele pega grandes questionamentos. Quais são esses grandes questionamentos? Aqui, a escravidão, as liberdades, a luta pela liberdade. E o que mais que ele vai colocar? Ele vai colocar o povo pobre. Ele também vai discutir questões menores. Ele também vai fazer uma crítica social. É interessante pensar que as coisas que acontecem dentro do livro são baseadas em atos que aconteceram de verdade. O que é muito triste, porque o livro é muito pesado. Ele é super curtinho, gente. O Arena contra o Zumbi é bem pequenininho, vocês conseguem ler assim, 1 horinha vocês terminam de ler. Só que ele é muito denso, tem muito assunto para se tratar. Por exemplo, a classe teatral naquela época, elas viam um contexto em que as peças existentes, elas não davam conta de fazer o quê? De refletir as densas mudanças que ocorriam no Brasil depois do golpe militar. Então, o teatro de arena, ele se insurge por causa disso. Ele percebe, o teatro tradicional, ele não está dando conta de discutir a nossa desigualdade, a nossa pobreza.
a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Então, o teatro de arena, ele promove a ruptura com essa erudição europeia, daquele negócio de ter um palco enorme, as pessoas bem distantes, sabe? Uma coisa bem do tipo do teatro elizabetano. E aí, esse teatro que é alicerçado nos mitos gregos, existem transformações a partir disso na estrutura do teatro, na medida, inclusive, que se instaura. Primeiro, não são todos os atores que são profissionais, às vezes são amadores. E isso tem uma razão. O Augusto Boal queria colocar atores amadores, porque, de acordo com ele, eles eram mais verdadeiros. Olha que contradição genial. Porque se eles são amadores, eles não sabem, eles não têm os vícios da atuação tradicional. O que mais? Atores amadores, plateia a uma pequena distância do palco, tipo aqui, a gente algo pertinho aqui, se vocês quiserem tacar alguma coisa, vocês conseguem. Cenário praticamente inexistente, praticamente, se colocava folhas no chão, uma pedra, um banquinho, enfim, a grana, gente. Anos 50 e 60 no Brasil, sob a ditadura militar, o que eles queriam saber com arte? Não rolava isso, não rolava. O que mais? Cenário? Ah, tá. E a fim de realçar a interpretação dos autores, temas nacionalistas. O que é um tema nacionalista? A escravidão, a rejeição, por exemplo, ao domínio dos donos de indústrias, eu estou falando já de outra obra literária. Questões relacionadas a Tiradentes, por exemplo, porque tem uma obra chamada Arena contra Tiradentes também. Então, vamos pegar temas nacionais e transformar tudo numa obra de teatro. E aí vamos pegar o melhor teórico de teatro e falar para ele fazer o roteiro. Era isso que acontecia. Por isso que o teatro de arena ficou famoso. Ele ficou famoso porque ele era muito bem feito, não por causa da sua estrutura. Diferentemente de muitas peças por aí, que tem uma ótima estrutura, mas a peça é uma porcaria. O que mais que a gente discute a respeito disso? A gente tem que tratar os detalhes de Arena contra Zumbi. A organização dela funciona assim. Eu tenho um prólogo. O que é o prólogo? Pró é pré e logo é a fala. Então, é a fala que vem antes da obra. O que tem nessa fala antes da obra? Tem a discussão sobre o que será tratado. Serão tratados de 3 personagens, principalmente, né? De mais vários, mas 3 personagens. Vai ser Gangazona, Gangazumba e Zambi. Vai aparecer o que mais? Não vai aparecer o Dom Aires, vai aparecer Dom Pedro, vai aparecer um capataz maluco que existiu de verdade. Todos eles são retratados na história do Brasil e todos eles são retratados aqui também. Claro, alguns nomes são mudados, alguns nomes são alterados, justamente para que não houvesse represálias por parte do governo. A história basicamente é o seguinte: conta-se como que surgiu o Quilombo dos Palmares, a partir da fuga de vários escravizados, a partir da fuga de vários escravizados, existe a resistência, mostra-se a guerra que houve entre eles, que rolou uma guerra. Rolou mais de 20 mil brancos que morreram na batalha contra os escravizados. E quando morreram mais de 20 mil contra 300 escravizados, aí o governo começou a prestar atenção. Governo não, né, gente? Coroa, assim, eu estou usando o governo no sentido genérico. De qualquer forma, a coroa ficou, epa, era uma capitania hereditária. A capitania ficou, epa, está morrendo muito branco. Esses negros estão fazendo armas, eles estão vendendo armas, eu acho melhor a gente negociar com eles. Aí eles vão negociando, eles vão se aproximando, eles vão criando um pequeno laço de, eu não vou te falar de amizade, mas um pequeno laço de confiança entre brancos e negros. Até que o Dom Pedro, ele sofre um revés, ou seja, passa uma perna nele, e aí entra o Dom Aires. O Dom Aires, português maluco, e com um ar muito de padre jesuíta tentando converter a população brasileira, o que ele faz? Ele ataca, ou melhor, ele projeta e planeja um ataque ao quilombo, aos quilombos. O Quilombo dos Palmares, assim, ele era... A gente associa um, mas em Palmares havia vários quilombos que formavam meio que uma comunidade, entendeu? Era uma cidade, gente, uma cidade no meio do mar. E lá, por muito tempo, eles constituíram uma sociedade. Por muito tempo, eles até conseguiram viver em paz, porque rolou esse acordo. A história tem um desfecho super triste. Qual que é o desfecho? É um ataque... Perdão. Não limite. É um ataque que é feito contra os quilombolas, que termina na morte de todos eles, mas não é uma morte como em Os Sertões do Euclides da Cunha, que é uma coisa super triste, lamentável, e deixam eles lá dentro da casinha morrendo de fome. Não, eles vão na porrada. E muitos dos colonizadores também morrem.
Acontece que todos os colonizados acabam morrendo. E, cara, o que se passa ali com as estratégias de morte são fruto de pesquisa histórica. Por exemplo, sabe como que eles fizeram para enfraquecer os quilombos? Eles pegaram pessoas escravizadas doentes, com doenças contagiosas, e jogaram aos montes pelas florestas. E aí eles iam entrando em contato com outros, iam ficando doentes, principalmente os sentinelas, que ficavam pelas matas, vendo se apareceria algum invasor, médicos, os curandeiros, que aí você enfraquece, corta-se o comércio com a cidade vizinha, porque aí você vai empobrecendo economicamente. Depois, você vai empobrecendo a segurança. E aí, quando eles já não têm nenhuma resistência, você parte para o ataque com as armas. Essa é a estratégia. É uma estratégia antiga, inclusive. Os romanos faziam isso, para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver. Tá. Tem um prólogo, que vai tratar do resumo dessa história. Tem esses dois atos. O primeiro ato é bem maior, ele constitui meio que 75% da obra. E o último ato é menorzinho, ele só fala da batalha e do desfecho. Existem, durante a obra, 15 canções. Eu acho interessante discutir essas canções. Eu estou falando rápido. Porque, assim, eu parto do pressuposto que vocês estão anotando tudo que eu estou falando. Beleza. Tem canções nesse livro. E é importante discutir a importância das canções. É importante discutir essas canções. Por quê? A canção, pra gente, brasileiro, século XXI, não sei o quê, é o quê? Alegrar, né? Promover certas emoções, às vezes ficar melancólico, né? Beleza. Chorar por um ente querido que se foi, uma pessoa que te largou. Mas naquela época, não. As canções, elas tinham um motivo estratégico. Primeiro, auxiliar na homogeneização da linguagem. Segundo, auxiliar na união comunitária. As pessoas trabalhavam, os escravizados trabalhavam, né, nas colheitas, trabalhavam na roça, e eles cantavam para se manterem unidos. Mais do que isso, eles utilizavam seus cantos na língua original para também preparar estratégias de guerra, porque eles não eram poucos. Eles só não tinham os recursos que os colonizadores tinham. Então a canção tem uma importância estratégica, no sentido de organizar as revoltas, no sentido de manter a coesão social. Eu acho que isso é uma expressão importante para vocês anotarem. As canções têm o objetivo de manter a coesão social. O que é a coesão? Não é a união? Então, é a união social, é o grito de guerra, é a batalha. O final, o final é aberto, entre muitas aspas. É porque a gente sabe a história, né? O Zumbi morreu, o Zumbi perdeu a batalha. Mas o final é aberto porque ele deixa uma margem de esperança. Eu acho isso legal. Embora seja uma obra incrivelmente triste e profundamente dramática da nossa história do Brasil, ela deixa um final de esperança. Porque ela discute que o negro cansou de apanhar. De tanto ter cansado de apanhar, ele resolveu se revoltar. E é assim que se constitui uma mensagem importante. A de que o subjugo dos povos negros, ele tem um fim. E esse fim, ele começa a partir dessa época. A partir do zumbi que nega essas coisas que acontecem contra os povos escravizados. A obra é um texto dramático e, como tal, ela possui tempo, espaço, narrador, falas e personagens. E vale lembrar, né? Poucos atores fazem muitos papéis, como se pretende o sistema Coringa. O começo. A história que contamos é a epopeia de Zambi. Tanto pró e tanto contra, juro em Deus que eu nunca vi. Ela é rimada em algumas partes, ela é em poema em algumas partes, mas em outras partes não. Ou seja, ela não é toda escrita em versos. Tem parte que é em verso, tem parte que é em prosa. Tem parte que rima, tem parte que não rima. Sabe por quê? Porque o objetivo não é fazer uma obra que nem no Parnasianismo, que ela era perfeitamente metrificada. Isso não é o objetivo. O objetivo é mostrar que, a gente sabe fazer rima aqui, a gente não é besta. Mas aqui não é o nosso objetivo, eu não quero te impressionar com rimas. Eu quero fazer algo mais profundo. Vejam só esse trecho, gente. A lenda e a mais lenda, a verdade e a mentira. De tudo pegamos um pouco, mas de forma que servir a entender no dia de hoje quem está com a verdade, quem está com a verdade, quem está com a mentira. Vocês sabem qual que é o nome dessa técnica em que os versos se ligam entre si, dando a entender que tudo isso aqui é uma frase só? Tem um nome para isso. É um nome francês. Vou colocar aqui. O pessoal daqui, se eu escrever aqui, vocês enxergam. Perfeito. Você falou que é uma epopeia.
O livro conta que é uma epopeia, mas não é uma epopeia que perguntou. Não é uma epopeia nos termos do Aristóteles, que é uma grande narrativa enorme, construída sob uma métrica rigorosa. Não. Ela é uma epopeia porque ela é uma história grandiosa. Mas não é gênero épico. Não é gênero épico. Não é gênero épico. Importante você ter destacado isso. Ela começa se chamando de epopeia, mas o que é epopeia? Lembra que eu falei do drama? O drama é um dos 3 grandes gêneros literários descritos por Aristóteles num livro chamado Arte Poética. O primeiro é o drama. E, de acordo com ele, a tragédia é o maior gênero de todos. Mas aí tem outros 2, tem o épico e o lírico. O lírico é o que vai ser acompanhado por uma lira e vai tocar questões mais pertinentes à intimidade, aos sentimentos e tal. Agora, a épica é a Ilíada, é a Odisseia, é a Eneida do Virgílio, é os Lusíadas do Camões, é Caramuru, do Santa Rita Durão. Uma epopeia, de acordo com Aristóteles, é uma história grandiosa, pertencente ao gênero épico, narrativa, com personagens, narradores, espaço, tempo, e o herói dessa história, inclusive isso aqui é uma coisa que subverte, o herói dessa história, ele representa os grandes feitos de uma nação. Acontece que a nossa história tem terrorismo doméstico. A nossa história tem nossos heróis sendo mortos pelos vilões que, por acaso, também são brasileiros. E mais do que isso, os nossos heróis, eles não são 100% heróis. Eles são pessoas reais, eles são complexos, contraditórios. Por exemplo, o fato de muitos autores anti-escravagistas terem escravos. Isso aconteceu. Então, eu estou seguindo uma progressão lógica de pensamento aqui? Tá. Em Jean Beman, respondi a sua pergunta? Uhum. Tá. Em Jean Beman, é encadeamento em francês. Porque quem deu o nome desse livro em francês? É quando você liga os versos de um poema de maneira que o verso de baixo complete o sentido do verso de cima dentro da mesma frase, dentro do mesmo período. Lembra? O período, gramaticalmente, ele para no ponto final? Então, vamos entender que o período ele vem que termina aqui, porque aqui vem com letra maiúscula. Então, tudo isso aqui, ó, é uma frase só, no Jean Beman. Beleza? É que eu percebi que a Ulemate, ela costuma não, ela pode acabar pedindo uma coisa extremamente específica. Tipo, qual é a capital da Luanda, de onde os escravizados vieram? Capital da Luanda. Particularmente, eu acho isso uma péssima estratégia de elaborar exercício, porque eu passo, tipo, meia hora de aula para vocês, aí por eu não ter falado de capital de Luanda é capital de Angola, vocês erram uma questão. Enfim, não dá para fazer tudo, né? Aí, gente, deixa eu perguntar, já foi meia hora? Conceitos africanos como Zambi, e olha só por que ele subverte. Qual que é o seu nome? Você que perguntou da epopeia. Maria. Maria, sabe por que não é uma epopeia? Porque o herói de uma epopeia, ele representa os grandes feitos de uma nação. Ele é uma unidade. Só que o sentido da palavra Zambi, que equivale a Nosso Senhor do Bom Fim, ele tem uma carga de sentido diferente da de um herói. Ele representa um coletivo por causa desse I aqui. Ele é uma descendência que é atribuída a uma coletividade. Então, o Zambi não representa uma pessoa, ele representa várias. Isso não deveria acontecer numa epopeia. Numa epopeia, o personagem principal, o herói, ele tem que ser uma unidade com várias virtudes. E aqui nem todo mundo é só virtuoso, porque eles matam, eles estupram, eles assassinam, eles escondem, eles sequestram, eles torturam. Inclusive, tem uma parte do livro que é baseada, inclusive, num trecho, numa fala do Camilo Castelo Branco, que ele fala, é permitida a tortura de escravos, porque é assim que manda a lei. Então, assim, está na lei, é permitido. Zambi possui uma representatividade coletiva, contrariamente à visão romântica de um herói solitário. Quando eu falo de visão romântica, é aquela visão idealizada, tá? Não necessariamente do romantismo. E aí, quais são os focos? O rei Zambi, Ganga Zumba, Ganga Zona. Pai, filho, neto. Todos eles acabam morrendo nas mãos dos colonizadores. No entanto, sempre existe uma mensagem de resistência. Esse trecho aqui eu vou pagar. Isso aqui é um trecho da representação da obra. É uma imagem da representação. Gente, era tudo juntinho, num espaço pequenininho, com mais ou menos
tamanho da plateia que tem aqui agora, pouquinha gente, tá? Pouquinha gente, assim, uma sala de aula até que tem bastante. Mas para uma peça de teatro teria pouco, vocês estão entendendo, né? Então é por causa disso que o Teatro de Arena, ele demorou muito para ser conhecido, porque poucas pessoas conheciam, poucas pessoas assistiam, não passava no jornal definitivamente, porque os jornais eram controlados pela ditadura. Então, só lá em 77 que os atores vão voltar e apresentar novamente o Arena Conta Zumbi no Brasil. A primeira vez em 65, depois só em 77. E aí a gente finaliza o resumo da obra falando que mesmo com a derrota imposta ao final da peça, né, com a destruição completa do quilombo, a morte dos líderes, os versos finais do Arena Conta Zumbi, eles reforçam a necessidade e o quê? A validade da luta incessante pela liberdade, pela luta. Tanto cansou, entendeu que lutar afinal é um modo de crer, é um modo de ter razão de ser. Ou seja, entendeu-se que, eu não lembro quem foi o filósofo que disse isso, o pessoal que estuda redação aí, me lembrem, que não existe nenhum direito natural. Todos os direitos devem ser conquistados e eles devem ser mantidos por meio da luta. Alguma dúvida sobre essa obra? Alguma pergunta? Bora, que a gente tem pouco tempo. Ô, mano, eu pensei que eu ia conseguir fazer em meia hora. A gente vai tratar desse livro aqui, ó. Dona, da Luciane Carvalho, que é uma grande mulher, uma grande poetisa, acessível, diva acessível, porque ela responde as mensagens que a gente manda, tá? O que não é muito acessível é o livro dela. Porque é difícil de comprar, você tem que comprar no Metfolio, que está lá em Mato Grosso. E se você quiser comprar rápido, você vai investir uns R$100. Porque o livro custa 50 e o frete para chegar rápido. Mas vale a pena, vale cada centavo, porque a obra é incrível. Gente, é comum que professores de literatura eles sejam mais adeptos, não todos, eu não falo por todos, mas é comum que a maioria seja mais adepta da literatura tradicional, literatura canônica. O Samuel Machado de Assis e a Clarice, a Guimarães Rosa são esses caras e essas mulheres que a gente tanto ouve na história. E aí a gente acaba deixando de lado pessoas da contemporaneidade, que escrevem muito. Ela é um exemplo. A Luciane Carvalho escreve muito. E ela escreve uma temática que pode não ser cara a nós agora, mas futuramente pode ser, que é a famosa crise de meia-idade. É um livro que busca despejar sobre as folhas os sentimentos que vão se colocando, que vão se sobrepondo a respeito das inseguranças, dos medos e da crítica que se faz à mulher dos 50 anos. Sabe aquele livro do Balzac, A Mulher de 30 Anos? A mulher de 30 anos, vocês sabem que na França, no século XIX, a mulher de 30 anos, tipo, acabou a vida já. Né? Chegou aos 30, você já vai se preparar para ter o neto, vai sossegar ali. Então, você era uma pessoa de meia idade. Eu posso dizer que Dona, da Luciane Carvalho, é uma versão moderna, uma versão atualizada da discussão da mulher de 30 anos do Balzac. Porque ela vai falar sobre os problemas, sobre a vergonha, sobre como que as pessoas enxergam a mulher que tem 50 anos. Ele é organizado dessa forma. 5 partes. Primeira parte, espelho. O espelho faz? Olha, o próprio reflexo. Então, é super intimista essa primeira parte. Tá? Então, ela fala sobre como que ela se enxerga. Como que os outros a enxergam. Como que eles entendem a sua realidade. E como que eles veem o que uma mulher de 50 anos pensa. Eu vou colocar alguns trechos de alguns poemas aqui para vocês. A segunda parte, a Caixa de Pandora. Mitologia grega, a Caixa de Pandora foi aquela que, aberta pela Pandora, soltou todas as desgraças do mundo e quando ela fechou, ficou presa a esperança. Na Caixa de Pandora, essa parte do livro, que é composta de 15 poemas, ela vai discutir sobre os sentimentos que estão dentro dela. Os sentimentos que ela queria falar para todo mundo, mas não fala. Luciane de Carvalho é uma mulher negra. Ela é uma mulher negra com 50 anos. A mulher negra com 50 anos, hierarquicamente, questões sociais, culturais no Brasil, ela está lá embaixo na lista. As pessoas que mais sofrem com a desigualdade, as pessoas que mais sofrem com preconceito, as pessoas que têm os menores salários, são mulheres negras no Brasil. Ela menciona isso muito pouco. Ela não parte para essa solução fácil. Por que é uma solução fácil? Você discutir essas temáticas que são discutidas desde Carolina Maria de Jesus.
ela começa a falar sobre a sua individualidade. Eu acho interessante isso. A terceira parte é a chave. O que é a chave? O que a chave faz? A chave abre portas. Então, ela começa a pensar em caminhos possíveis para se livrar dessa condição de mulher subalterna, negra, de meia-idade. Eu acho interessante como que ela trata aqui em Semáforo e Mandala o mundo mais externo. E como que ela pensa no quanto que ela pode ir para frente e quando que ela pode parar. E o que vai se relacionar aos seus sonhos. Quais são os sonhos? O sonho de ser respeitado, o sonho de ser vista como uma pessoa com direitos, o sonho de ser vista como uma pessoa que não é uma coitada. Uma pessoa que tem que ser respeitada, uma pessoa justa. Mais do que isso, né? A dona, que pode muito bem, né, ser um alter ego para Luciene de Carvalho, eu evito misturar, tá, gente? O eu li com a autor ou autora, o narrador com o autor, porque isso aí pode fazer a gente cometer erros. Mas nesse caso aqui eu acho muito justo. É uma obra puramente lírica. Ela não é dramática, ela não é épica. Dona de Luciene de Carvalho é um conjunto de poemas líricos. Por que são poemas líricos? Porque eles discutem questões da interioridade dos sentimentos, estão, sobretudo, em terceira pessoa, e mais do que isso, eles têm musicalidade. Porque o poema lírico, a poesia lírica, ela surge primeiro cantada, depois ela surge lida e falada. É mais que a poesia lírica dela na Grécia, ela surgiu a partir de uma mulher. Como que a Grécia estava na frente, né, cara? 2000 anos atrás, eles já tinham participação feminina na cultura. Quem criou a poesia lírica foi, sobretudo, né, a poetisa Safo. A Safo que escrevia na Ilha de Lesbos. A Ilha de Lesbos é a ilha em que várias autoras, várias poetisas construíam suas obras, que tinham uma significação atrelada a sentimentos de amor de mulheres por mulheres. O termo lésbica surge por causa da Ilha de Lesbos, em que eram escritos poemas voltados para questões homossexuais. Vocês entenderam isso? Beleza. Ok. Vocês viram que a última parte curtinha? Bom, não sei se isso vai ser perguntado, mas não custa nada. Os sonhos, eles são menores do que os medos, do que os sentimentos negativos. Por quê? Porque para resolver o problema são tão poucas coisas que acabam excluindo os demais. Olha só esse poema da dona. Olha, gente, esse resumo. O resumo da dona vai ser um pouquinho menor, porque eu ainda tenho que encaixar o memória do sargento de milícias e resolver questões. Vai até 8h30, que horas são? 7h50. Ah! Vai, vamos acelerar, vai dar tempo. Trata-se de um livro de poemas que pode ser lido de duas formas. Como assim pode ser lido de duas formas? Vou abrir na página 50, não é isso. A forma como você vai entender. Primeira forma, é a valorização da mulher madura, que faz o quê? Não é uma menina, mas ela também não pode ser chamada de velha. Não cabe isso. Então ela está naquele meio termo, naquela zona cinzenta, sabe? Por isso que eu digo que é crise de meia-idade. Porque ela tem medo de se assumir como uma pessoa. Medo não. Ela rejeita ser chamada de pessoa velha, porque ela não é velha. Mas ela também rejeita ser chamada de jovem, porque ela não é mais ingênua, ela não é boba. E várias coisas vão acontecer nos poemas que não entendem isso. Ou você pode olhar o copo meio vazio e ver que ela é uma crítica a essa busca insaciável pela juventude, pelo novo e pelo descarte sistemático de pessoas. Maduras. Quer olhar pelo copo meio cheio? Pô, é a valorização da mulher de 50 anos. Quer olhar o copo meio vazio? É uma crítica a essa busca insaciável pela juventude. Vocês veem que as pessoas, quando chegam a certa idade, elas passam a ser sistematicamente excluídas dos empregos, dos círculos de convivência, das universidades. Olha só duas coisas que aconteceram recentemente. Aquela mulher de 40 anos que entrou na universidade, né, que foi zoada por duas alunas mais jovens, 3, né, mais jovens, e o caso que está acontecendo aí nas emissoras de televisão, como a Rede Globo, que está demitindo na cara dura os jornalistas mais velhos. E muitos estão entrando com o famoso processinho. Eles estão alegando... Qual que é o nome que se dá quando você pratica preconceito e discrimina a pessoa mais velha? Etarismo, né? Obrigado. De forma geral, gente, o universo poético da Luciene de Carvalho, ele perpassa de cantos escondidos e indesejados. Por quê? Fruto de gente que faz terapia. Ficar sabendo de coisas que nem você gostaria de saber de si mesmo. E, em particular, do ser feminino. Ó, o que aparece aqui? A periferia, o espaço do rio,
a loucura, o devaneio, o escandalosamente proibido e desejado. Proibido e desejado o quê? O proibido é um desejo sexual de uma mulher de 50 anos, porque, meu Deus, se você tem 50 anos, você não pode mais pensar em sexo. Porque isso aí se torna um crime, se torna um absurdo. Já pensou? Uma pessoa que tem idade para ser sua mãe fazer sexo, meu Deus do céu, vai ferir a moral, os bons costumes do século XXI. O que mais? A força e a fúria, a crítica social e o corpo negro feminino, sobre o qual eu já mencionei aqui algumas vezes. Enfim, tudo isso que está aqui, cabe olhar dentro dessa obra, que é um olhar perspicaz dela, que se encaixa, né, como protagonista da sua história. Tome cuidado com isso aqui. Isso aqui é uma expressão metafórica. Eu tirei isso aqui de uma tese de uma dissertação de mestrado sobre o livro. Não existe protagonista, coadjuvante e antagonista em Dom Vicente Carvalho, porque não é narrativo. Só o fato de ser um poema lírico já exclui a possibilidade de haver enredo narrador, personagem, espaço-tempo. Vocês sabem por que disso, né? Porque essas características elas são próprias do poema épico que viria a se tornar narrativa. O lírico tem eu lírico. Beleza? Ótimo. Posso passar, né? Tiraram a fotinha aí já, tá? Beleza. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês, gente. Acabando a aula, que eu já mando lá no grupo, até para vocês terem meu número, caso queiram tirar alguma dúvida, mais próximo da véspera da prova. Um poema dela chamado Nada Não. Nada Não fala um pouquinho sobre vergonha, vejam só. Ah, não. Eu não gosto de virar as costas. Mas, ó, moça, se eu te contasse como é que me percebo face a face, talvez abalasse sua estrutura. Sei que você anda ocupada. Vou ler do zero. Moça, se eu te contasse como é que me percebo face a face, talvez abalasse sua estrutura. Sei que você anda ocupada com musculatura, com faculdade, para fazer figura. Mas, moça, se você parasse e me ouvisse um pouco, veria que o mundo é um tanto louco, que nem tudo anda como planejado. Bobagem. Esquece o que eu disse. Siga seu caminho, faça maquiagem, pós-graduação, marque seu noivado, marque uma massagem. Esqueça o que eu disse. Não é nada, não. Sobre o que a gente discute aqui? Olha que massa. Duas partes. Uma parte é puro ressentimento. Puro ressentimento. Não, larga a mão. Olha só. Talvez você percebesse que ela é ocupado com musculatura e ela vai falar, não, mas uma hora esses músculos vão cair. Uma hora você não vai ser mais a mulher bonita de antes. Uma hora isso aí não mais vai valer. Vocês já ouviram falar milhões de vezes gente falando isso? Pessoal, isso é sentimento de frustração. Ressentimento. Mas aí entra a parte interessante da obra, que ela fala, não, mas, cara, quer saber? Deixa quieto. Não ouve o que eu tô falando, não, que eu tô numa pira aqui que é só minha. Vai fazer academia, vai virar ratinho de academia, vai tomar seu whey, viva a sua vida. Não é nada, não. Esquece o que eu tô falando. Então é como se ela estivesse dialogando com o seu eu do passado ou com uma pessoa metafórica e depois desistindo do que ela está fazendo. Ó, deixa quieto. Eu não vou ficar dando conselhos de vida como numa obra de autoajuda. O menos eu. Isso aqui faz parte da parte? Faz parte da parte. Eu estou cometendo muitas repetições hoje. Isso aqui faz parte do primeiro momento. Do primeiro bloquinho do livro. O primeiro bloquinho que é o espelho. Menos eu. Que temei todos os medos que pude. Não alardeei ser um poço de virtude. Menos eu. Menos eu que não me dei, por exemplo, que não bato no peito dentro de um templo. Menos eu. Menos eu que não formei uma belíssima família. Que não pensei ser hora de trocar mobília. Menos eu. Menos eu que não fui comprar roupa para espantar um tédio. Que não consumi como forma de remédio. Olha, essa parte sim. Vocês podem tirar muita coisa disso aqui para tema de redação. Consumismo. Olha esse trecho aqui. Eu sempre bato na tecla que literatura é tão massa quanto filosofia para citar em redação. Menos eu que não escondi por trás da educação os defeitos que não tenho nada que seja perfeito. Menos eu que tive que entrar em mim para muito além da sala. E tem uma história que espanta e que abala. Menos eu. O que ela está falando aqui? Ela está construindo aqueles estereótipos da famíliazinha de propaganda de margarina, né? Constituir uma família, ter uma casa, ter um carro, botar o filho na melhor escola, fazer ele para a Europa, se tornar uma grande pessoa. Pronto. Perpetuou a espécie. Não. A minha vida é sobre mim. Eu não vou me tornar um sujeito. Não vou me tornar um sujeito, vou me tornar um indivíduo. Ou seja, eu não vou me submeter às vontades de uma sociedade que não olha para mim.
eu vou fazer do jeito que eu quero. E aqui, esse lance do espelho, em que ela começa a discutir como se estivesse uma terapia. Mas ela é a terapeuta e a paciente. O tema dessa semana é você. O tema dessa... Velho, se você não colocar essa citação, eu vou ficar muito triste na quarta-feira quando eu vier aqui no plantão, tá? Tenho olhado muito as mulheres de 50, de quase 50, de 50 e poucos, 50 e muitos. Tenho colocado em pauta essas mulheres como assunto. Vejo-as nos ônibus, atravessando ruas, comprando em lojas. Estranho o quanto elas são invisíveis para os olhares. Eu me pergunto, o que elas são? O que elas sentem? Não são velhas e já não são jovens. São uma espécie de canteiro entre uma e outra pista. Corta. Era para cortar? São uma espécie de canteiro entre uma e outra pista. Isso aqui tem a ver com o que eu falei daquela zona cinzenta entre a juventude e a maturidade. Em que não se sabe o que é juventude e não se sabe o que é maturidade. Gente, nos anos 90, a mulher de 50 estava acabada, socialmente. Hoje, a mulher de 50 anos, tem muita gente que fala, a mulher de 50 anos hoje são os novos 30. Eu acredito nisso. Uma pessoa com 50 anos com a alimentação que a gente tem, com as condições de exercício e tal, ela é uma pessoa que fica bem demais. Vocês devem saber quem tem os pais aquinados de 50 anos. Que estão inteiraços. Nenhum braço baixou. Parabéns. Seus pais são orgulhosos disso. Posso passar? E aqui entra o final desse poema. Talvez exista juventude nelas, as mulheres de 50. 50 e muitos, 50 e poucos, perto dos 50. Talvez a velha já pese em seus passos. Faço dessas fêmeas temas dos meus versos, porque os meus passos vão andar com elas. Ou seja, existe uma identificação entre as pessoas sobre quem se fala e a própria voz do poema. Eu ia falar o poema. A segunda parte, eu não vou colocar um poema de cada parte, porque tem os poemas que são enormes. Mas, ó, vou pegar pelo menos da parte 2, que é Caixa de Pandora. Tanto que o tempo está seco, que pariu. Como que a pele não fica por ruga no regaço desse? Cara, eu não lembro se eu censurei todos os palavrões, mas vamos lá. Como é que a pele não fica por ruga no regaço desse? Jogo água nas plantas, mas a secura é tanta que a pele da cara repuxa. Para, meu! Planta soja, planta algodão, planta arroz. Os caras ficam ricos, arregaçam com o Mato Grosso que a gente tinha e a minha cara que paga o veneno. Opa! Crítica social. Crítica social aqui. Eu ia falar isso aí mesmo. Crítica social do quê? Não exatamente do agronegócio, mas crítica social dos agrotóxicos. Por quê? Porque Mato Grosso é modo dane-se o negócio de agrotóxico. Você vai torar o pau lá, mais de soja, e aí ela faz a crítica. Pô, eu que pago o preço, comer comida com agrotóxico, ficar com a cara toda enrugada, seca e repuxada, enquanto eles que plantam os negócios com agrotóxico comem comida orgânica. Ela é de lá? Mato Grosso? Ela nasceu em Corumbá, aqui em Mato Grosso do Sul, mas muito cedo ela foi lá para Cuiabá, tá? Ela vamos lá, é um equivalente, dadas as devidas proporções, ao Manoel de Barros, que nasceu em Cuiabá e veio para Campo Grande. Tá? Aí meu homem fala, é esse seu cigarro? Pelos carros, olha lá, viu? Não consegui. É o cigarro que fez seu estrago. Mas o cigarro é nada perto desses infernos de queimado. E cadê a garoa de São João? Cadê a chuva do caju? E minha cara? Então existe mais de uma crítica aqui. O cara fala do meu cigarro. Não é o cigarro que eu fumo, não, que eu estou envelhecendo. É o agrotóxico. Eu vou entrar com processo, solicitar indenização. Com meu colágeno. Isso é um crime ecológico, assédio moral. Minha cara é meu cartão postal. Vou repor a unidade passando em minha cara água rara, com um pouco de óleo mineral. Preocupação com a própria beleza, preocupação com a estética. Existe aqui o resgate da vaidade da mulher madura. Esses pequenos assuntos podem cair lá na prova. E esse resgate da vaidade é uma coisa muito bonita, porque se presume que, a partir de certa idade, a pessoa abandona a vaidade. Ela abandona o senso de beleza própria. Fala. Tem um período literário que traz esse termo, assim, a visão estética, beleza. Da beleza própria? O romantismo, né? O romantismo fala da arte pela arte, a própria beleza.
Pô, o retrato de Dorian Gray, já ouviram falar desse livro? Para quem não sabe, o retrato de Dorian Gray é um cara que ganha um quadro, um retrato dele mesmo. Aí acontece um quadro, sei lá, acontece alguma parada meio sobrenatural, que o quadro do cara começa a envelhecer, mas ele não. E aí, o narrador sempre fica falando da beleza do rosto, como que a pele dele é macia, como que ele tem a imponência de um homem nobre, não sei o quê. E aí também se descreve as mulheres. Pô, no romantismo que a mulher é idealizada. Pra vocês terem uma ideia, né, no Marido de Dirceu, que é meio que uma transição do romantismo, do arcadipo para o romantismo, a mulher é tão idealizada que ela não tem nenhuma forma só, ela tem várias. Que é uma forma de mostrar que a mulher perfeita não é uma só, é um conjunto de mulheres. É massa isso, né? Tudo bem, dona Luciane Carvalho? Temos quanto tempo? 25. 25? Tá. Memória do Sargento de Milícias. Vamos lá, que ainda tem 10 exercícios. Vamos ver se a gente consegue fazer. Memória do Sargento de Milícias é um livro que ele começou a ser escrito em folhetins. Começou a ser escrito em pedacinho. Gente, qual que é a característica de uma história? Quem que lê? Fanfic no Notepad. Algum deve ter, ou que já leu. Não é possível que ninguém tenha lido fanfic aqui. Mentiroso. Você já leu? Já. Qual que é a característica de uma fanfic que sai, por exemplo, no aplicativo que nem o Notepad? Sai periodicamente. Ó, o capítulo tal vai sair tal dia. Qual que é a característica daquele capítulo? Ele chama a atenção o máximo possível, não é? Ele tem início, meio e fim, e mais do que isso. Te deixa com vontade de ler o próximo capítulo. Essa é uma das características desse livro do Memória do Sargento de Milícias. Que característica é uma fanfic? Não. Cada capítulo instiga o leitor a buscar mais. Por quê? Porque o livro foi solto em capítulos. Pedacinho em pedacinho. Ele demorou anos para ser concluído. O Manuel Antônio de Almeida, ele escrevia de uma maneira um pouco subversiva. É engraçado o que é o subversivo daquela época, gente, porque ele era todo engomadinho. Só tem uma foto dele, uma foto conhecida. Ele tá com o olho vidradaço desse tamanho, sei lá o que ele tomou, vestido com um terninho de tweed, a calça preta, assim e tal. E esse livro é muito engraçado. Quem que já leu Memória do Sargento de Milícias? Leu? Cara, é um livro muito engraçado, que você fica rindo por causa das coisas engraçadas que acontecem, as coisas toscas que acontecem. Porque é muito tosquice. Por exemplo, o Leonardinho, que é o protagonista, você fica com dó, depois você fica com raiva, e depois você fica, pô, o cara nasceu como uma mãe prostituta, abandonou, o pai abandonou, aí ele foi criado com o padrinho, aí ele foi largado ao Deus da Você fez, pô, vida de merda, coisa sofrida. Aí depois ele vira um marginal, é lógico que ele vai virar um marginal, porque não teve núcleo familiar. Aí no final da história, ele ganha, tipo, ele acumula 5 heranças, ele se torna o maior herdeiro do Brasil, assim. Vira o maior neco baby do Brasil. E aí, por causa disso, a gente desenvolve nessa história o conceito de romance do malandro. Romance do malandro. Já leram Macunaíma? Macunaíma é o neto desse cara aqui. Não literalmente, mas assim, ele é o filhinho. Esse aqui precisou correr para que Macunaíma pudesse andar. É a história do personagem que é o malandro, é o sem vergonha. Ele consegue tirar vantagem dos outros e sempre sair por cima. Inclusive, por causa desse livro de outros aí, que a gente ficou com uma fama pela Europa e pelos Estados Unidos durante um tempinho. Zé Carioca. Não, Zé Carioca foi canalice da Disney. Canalhas. Memória do Sargento de Milícias, vamos lá. Ele é publicado periodicamente entre 1852 e 1855. Aí ele é publicado finalmente em 63. Ele é escrito pelo Manuel Antônio de Almeida e é o representante do romantismo. Sabia que 3 obras importantes demais. Ele é o representante do romantismo. O romantismo, agora vai ser speedrun de características do romantismo. Presta atenção todo mundo, anotem como se a vida de vocês dependesse disso. Romantismo é um período literário surgido entre os séculos 18 e 19, que trata da idealização de um Estado nacional, a criação de um herói nacional e a valorização exagerada de um país ou de um povo. Ele é uma resposta natural à Revolução Francesa e ele está em conformidade com o surgimento da burguesia, uma vez que o romantismo em termos gerais,
o gênero literário pertencente à burguesia. Cada classe social tem uma representação na literatura. A classe pobre tem uma representação, os nobres tinham uma representação. Quando surge a burguesia, depois da Revolução de 1789 e tal, a burguesia surge como uma nova forma de impor a cultura. Ela fala, pô, a gente tem que ter uma representação da cultura. Qual vai ser? A gente vai puxar os poemas antigos, desculpa, parnasianismo depois. A gente vai puxar os poemas antigos do arcaísmo? Não. A gente vai continuar com esse negócio de resgate de valores gregos e romanos? Não. A gente vai continuar com esse negócio de resgate de valores cristãos? Um pouquinho. Mas, em maior parte, não. Então, o romantismo ele é mais original do que os outros movimentos. Ele se constitui, sobretudo, na prosa. Ele tem uma alta carga de moralidade ou moralismo, dependendo da forma como você queira enxergar. O que mais? Nossa, tem tanta coisa. Mulher idealizada. Esse lance do moralismo é muito importante. É muito importante, porque o Memória do Sargento de Milícia ele vai contra isso. O que é o lance do moralismo? Por exemplo, Lucila, do José de Alencar. A Lúcia não podia casar com Paulo. Por quê? Porque ela era ex-prostituta. E aí, por causa disso, ela ficou queimada na sociedade. Aí ela pede pro cara casar com a irmã dela, que é criança. Ele fala, você tá maluca? Não. Aí vai, então vive comigo como se você fosse só meu companheiro, mas não vamos casar e tal. Ela acaba morrendo. Isso aí é uma carga de moralidade. Então, a mulher que era prostituta, ela não tem mais validade na sociedade. Aqui, o Manuel Antônio de Almeida ele vai inverter quase tudo. E é por isso que essa obra é considerada, anotem isso, uma obra de transição entre o romantismo e o realismo. Transição. Porque tem alguns valores aqui que eles já vão ser colocados em contestação. Quando que acontece? Era no tempo do rei, Dom João VI, que veio com a família real em 1808 e tal. Vocês sabem dessa história, né? Onde que isso acontece? No subúrbio do Rio de Janeiro. Acontece bem claramente, assim, lá na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, ela é tipo o Projac da literatura colonial brasileira. Porque tudo que é livro acontece na Rua do Ouvidor. O livro que vai cair lá esse ano no Passo, Isaú e Jacó, Rua do Ouvidor. Rua do Ouvidor. Falei que é o Projac da literatura colonial. O outro lá, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, Rua do Ouvidor. Lucilo do José de Alencar, Rua do Ouvidor. Por quê? Porque tinha uma rua no Rio de Janeiro naquela época que tinha gente rica. Naquela uma rua tinha gente rica. E no resto dos montes tinha gente pobre. Você vai escrever sobre quem? Sobre quem está na rua de gente rica. Por que isso acontece? Por que esse livro é escrito? Ele é escrito por uma necessidade de se construir um painel da sociedade carioca, com o povoamento do Rio de Janeiro, feito pelos portugueses e também por outros europeus, como espanhóis, holandeses, etc. Sobre o que é essa história? Gente, são várias historinhas, mas principalmente Leonardo Pataca, que é o Leonardo pai, Leonardinho, que é o filho, aí vai ter a Vitinha, aí vai ter o Major Vidigal, aí vai ter a transformação do Leonardinho em Sargento Leonardo. Sabe por que é milícia? Por que é milícia? Por que ele é um sargento de milícia? Porque ele cobra aluguel na favela carioca e combate o tráfico? Não. Sabe o que é milícia? Milícia é toda força armada não estatal. Não existe exército ainda. O exército pode até falar lá, conversei que, em 1600 e pouco, mentira. O exército só se forma como exército mesmo com os primeiros governos de exército. Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano e tal. Antes era milícia. Eram vários pequenos exércitozinhos que se organizavam e, lógico, eles defendiam os interesses da coroa. E, antigamente, os interesses das capitanias, tá? Vamos ler. A aventura de Leonardo, filho de Leonardo Pataca, e da baixa sociedade fluminense. Isso aqui é um diferencial. Um diferencial, porque o Memória do Sargento de Milícias, diferentemente, por exemplo, do José de Alencar, diferente do Joaquim Manuel Macedo, e desses outros autores aí do romantismo brasileiro, ele não vai falar da alta sociedade, ele não vai falar da corte, ele vai falar do povo pobre, ele vai falar do subúrbio. Por isso que essa é uma obra de transição. O romantismo é muito solene, ele é muito respeitoso, educado com as classes dominantes. O Manuel Antônio de Almeida não está nem aí para a paçoca. Ele escreve uma história sobre pobres, e não é a única que ele escreve, não. O que a gente tem a falar sobre a linguagem? Gente, eu não vou dar um resumo inteiro do Memória do Sargento de Milícia, não vai dar tempo, tá? Depois vocês procurem um resumo, então eu mando um videozinho lá no grupo de vocês, fazendo o resumo, contando a historinha.
Mas o que eu percebi na Unemate é que a Unemate não pergunta sobre historinha. A Unemate pergunta qualquer coisa. A capital, de que país a capital é o lugar de onde vieram os personagens de tal história. Mas não pergunta sobre a história. A linguagem ela é popular, ela é coloquial, por isso que é gostoso de ler, tá? É legal de ler Memória do Sargento Ministro, tudo vai ler depois eu leio um pedacinho de por mais de acordo com pessoas de camadas sociais simples. Porque o cara foi inteligente aqui. Ele percebeu que boa parte da população brasileira naquela época não sabia ler. Mas existia uma parcela que sabia ler pelo menos a linguagem mais coloquial. Então ele escreve esse livro que vai ser difundido para mais pessoas do que normal. O uso da linguagem é basicamente conotativo e figurado. Lógico, primeiro porque se trata de uma obra literária, mas segundo, porque tem muita piada, tem muita metáfora, tem muita metonímia nessa obra. A metalinguagem também é um assunto tratado aqui. Em vários momentos, é engraçado você perceber, o narrador, ele para de contar a história, ele fala, eu estou contando essa história aqui, porque depois eu vou conectar isso aqui com a personagem que está vindo lá. Então ele para de contar a história para explicar por que ele está contando a história daquele jeito. Por isso que é metalinguagem. O que é metalinguagem? É quando o texto fala sobre o texto. Quando você tira uma foto de alguém tirando uma foto, metalinguagem. Quando você escreve sobre escrever um poema, metalinguagem. Quando você está explicando por que sua história está sendo contada, metalinguagem. Hã? Aquele quadro do René Magritte lá, que tem o cara de costa e o cara do espelho também está de costa. Já viu esse quadro? Metalinguagem. Aparecem diversas explicações sobre a obra na própria obra que demonstram o uso da metalinguagem, que são tentativas de explicar o porquê de se contar essa história. E aqui tem a explicação do que é a metalinguagem. Fechou? Gente, isso aqui, eu não costumo chutar, mas se tem alguma coisa que pode cair sobre o livro, é isso mesmo da metalinguagem, porque a Unemate, ela vem cobrando Memória do Sargento Ulisses. Eu me lembro, acho que desde 2007. Tem questão de 2007, tem questão de 2012, tem questão de 2019 e tem questão de 2022. Eu coloquei algumas aqui e algumas de outros vestibulares que eu quis serem parecidos também. O que mais que a gente trata? Foco narrativo. Isso aqui são as questões técnicas. Narrador, enredo, personagem, espaço e tempo, tipo de narrador, tipo de personagem, por aí vai. O foco narrativo. O romance é escrito em terceira pessoa, a maior parte dele, com um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? Omni significa tudo, ciente significa saber. Ele sabe de tudo. Então, ele esconde partes da história para te revelar no final. Ele interfere no texto, ele faz observações, ele busca contato com o leitor. Portanto, a gente diz que o discurso não é apenas direto ou apenas indireto. A gente diz que o discurso é indireto livre. Discurso indireto livre é um negócio difícil, cara, de se fazer na narrativa. Quem que faz isso? Para vocês terem ideia, quem que faz isso na literatura brasileira? Sobretudo duas pessoas. Machado de Assis, Clarice Lispector. Os que são, assim, conhecidos como mestres do discurso indireto livre. O discurso indireto livre, pessoal, ele acontece... Eu já vou passar por uma parte aqui, um exemplo do livro. Ele acontece quando não dá para saber se durante a narração aquela opinião é do narrador ou é de uma personagem. Então misturam-se as coisas. Então quando você estiver em dúvida, ou quando você estiver vendo que o narrador está dando opiniões, coisa que ele não deveria fazer, você percebe a presença do discurso indireto livre. Entendeu isso? Beleza. O que mais? O contraste. Existem contrastes nessa obra. Entre essa postura moralizante de não, existe o certo, existe o errado, você tem que seguir isso aqui. O José de Alencar morria de medo de ferir a moral e os bons costumes da época. O Manuel Antônio de Almeida não estava muito preocupado com isso aqui, não. Tanto que ele coloca umas cenas meio bizarras, assim. Inclusive, mais uma marca que é uma transição do romantismo para o realismo. Esse contraste, ele tem a ver com posturas e atitudes que vão contra os valores da sociedade colonial. E a crítica pode ser sentida no desenvolvimento da trama. Vejam esse trecho aqui. Cara, falta quanto tempo? 12. Vou passar a lista de exercícios para vocês, vou resolver no grupo. Uau, eu vou fazer enquetezinha no grupo para aumentar o engajamento de vocês. Todos vocês fiquem de olho no grupo depois. Fechou? Fechou. Ô, prof, Oi. ele falou de escravidão? Aqui, É. ele menciona, mas não é um tema central. Não. Tá? O pai, homem de bem, vejam só como que existe essa dicotomia entre a moralidade e a sem-vergonhice. Sem-vergonhice, no caso, do lado do Leonardo. O pai, homem de bem, se retirou a um canto, onde permaneceu há um tempo, com os olhos embebidos em lágrimas, e procurava lutar com o chapéu, levando
levando a mão aos olhos de vez em quando, como se ele coçasse, ou como se estivesse a afugentar uma mão que não importuna. Isso aqui é uma marca de comportamento moralista? Sim ou não? Sim ou não? Vai, agora tem que conversar. É, lógico que é. Aquele lance do homem não poder chorar, não é, sei lá, não foi o Red Pill da Campari que inventou. Quem inventou esse lance de que o homem não pode chorar foi uma tradição histórica, secular, ou seja, que atravessa séculos. A macheza. Não, se você chorar, porque é menos homem que está tirando. Então aqui já tem a postura moralizante. Se você chorar, coloca o chapéuzinho por cima, dá um migué, porque se você chorar, você está demonstrando fraqueza. Significa que você tem sentimentos. Realmente é bem triste a história daquela infeliz mãe de Leonardo. Ó o discurso indireto livre aqui, ó. Realmente é bem triste a história daquela infeliz mãe. Cara, que narrador é esse que fica dando opinião da própria história? Esse é o discurso indireto livre. E o pai do rapaz, porém, tinha muita culpa no cartório. E o desgraçado do Leonardo, sem pai nem mãe, crescia e criava-se entregue a si próprio. Sem escola, sem educação, sem moralidade, vendo e aprendendo, a maior parte das vezes, o que não convinha. É legal, tem uma hora que ele cresce super arteiro. Aí, quando ele já está crescido, ele começa a ficar mais bonitão e tal, e, cara, aí ele começa a fazer estrago. Primeiro ele começa fazendo estrago na vizinhança, com todas as vizinhas. Depois ele vai atrás de uma mulher. Ah, não, vamos lá. Ele pega a mulher do patrão. Luiz, me ajuda. Ele pega a mulher do patrão, ele pega as vizinhas. O patrão tenta matar ele depois. Matar não, ele tenta bater nele depois ele pegar a esposa dele. Aí ele arruma a Vidinha não tem a vida mais santa do mundo. Ele acaba, se não me engano, terminando com a Vidinha. Ela que larga ele, ela larga ele porque ele é muito sem vergonha. Cara, é um saco nesse livro. Você lê dando risada. Porque ele é muito vagabundo, cara. Ele é muito sem vergonha. Ele, cara, mulherengo. Ele é mal educado. Ele engana absolutamente todo mundo. Cara, é uma canaína colonial. É uma canaína de cartola. Vocês entenderam essas coisinhas aqui que eu mencionei? Vocês viram a diferença? O Leonardo na perdição e o pai dele ali chorando de desgosto? Beleza. O que mais que a gente vê? Visão de mundo. A visão de mundo em Memórias dos Sargentos de Milícias é um pouco diferente da visão de mundo de outros autores românticos, gente. Porque ele está bem no finalzinho ali do romantismo. Está com um pezinho do realismo. Então, aqui, infelizmente, cara, isso aí é uma tristeza muito grande. O Manuel Antônio de Almeida viveu muito pouco tempo, ele morreu jovem. Porque o Machado de Assis teve uma trajetória parecida. Machado de Assis, até os seus 30 anos, ele escrevia romances românticos. Ele era um membro do romantismo. Só que depois das mudanças sociais do Brasil, depois de várias coisas, ele passa a escrever obras mais sérias do realismo. Talvez, e aí não me cabe prever o que aconteceria, mas talvez o Manuel Antônio de Almeida se tornasse um escritor ainda maior do que ele é, se ele tivesse vivido mais, e se ele tivesse acompanhado as movimentações da evolução da sociedade. O livro, ele distancia-se em parte dos modelos românticos que prevaleciam na época. A visão de mundo que ele expressa não é marcada por traços idealizados e sentimentalistas, porque o romantismo é aquele exagero de sentimento. Por que ele exagera de sentimento? Ele é basicamente, eu quero a corte de volta, eu vou chorar. Isso é o romantismo. A mulher, eu nunca vou conseguir aquela mulher na minha vida, então eu vou projetar na minha cabeça o mundo com ela. Meu Deus, nem na minha cabeça dá certo, eu vou me matar. O romantismo, Sofrimento de Jovem Werther, funciona assim, que é o primeiro livro do romantismo lá na Alemanha, 1774. Aqui, o Manuel Antônio de Almeida ele fala, não, ninguém vai sofrer por amor, não. A mulher não quer, vai para a próxima, né? E vai, tora o pau, vai. Tem muita gente no mundo. Tem que perpetuar a espécie. O livro pode ser entendido, gente, portanto, como o quê? Uma antecipação da ambientação realista. A visão que se dá aqui é muito legal, porque não existe claramente quem é vilão e quem é mocinho, quem é do bem. O romantismo tem um maniqueísmo, né? Só que aqui não tem esse maniqueísmo. O Major Vidigal. O Major Vidigal, que é o cara que prende várias vezes o Leonardo na história. Sério, eu acho que ele prende 3 vezes, Leonardo. Acho que uma ele consegue sair porque a madrinha tá enchendo o saco. Na segunda, ele foge. E na terceira... Oi?
de trabalho, ele vira sargento. E aí na terceira ele troca a prisão por trabalhar como sargento da milícia. E aí ele vira um sargento, se torna uma pessoa séria. Ah, o livro termina bonitinho, pô. Mas peraí, tem algumas coisas para eu falar antes de terminar o livro. Tá, ele é objetivo, ele é realista. Tanto que, ó, onde que acontece? Era no tempo do tempo. Aliás, quando que acontece? Onde que acontece? Uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor e a da Quitanda. Então, assim, super objetivo. Objetividade é característica da literatura realista. Eu não duvido nada que o Manuel Antônio de Almeida ele tenha sido influenciado, ou melhor, tenha se inspirado em correntes de pensamento mais modernas, que viriam a ser o positivismo, o iluminismo, que são formas de enxergar o mundo de uma maneira mais fria, né? De uma maneira menos idealizada, que nosso Deus está cuidando da gente. Ok? Quanto tempo temos? 5. Hã? 5 minutos. Caracterização. Nossa, eu tenho que falar dos personagens. O romance focaliza caricaturalmente. Ou seja, tem 3 tipos de personagens, gente, na literatura. 3 tipos. Tem o personagem esférico ou circular. Isso aqui se pretende ser uma esfera. Ó, tem até sombra. Uma esfera, ela tem um começo? Ela tem um meio? Ela tem um fim? Não, né? Por quê? Porque um personagem esférico ele não tem limites. Ou seja, ele é imprevisível. Ele tem um desenvolvimento psicológico bem grande. Um exemplo é, pô, sei lá, Riobaldo, que se transforma em Tatarana, e depois vira o Luto Branco em Grande Sertão Veredas. Ou mesmo a Capitu, do Dom Casmurro. Aí tem um personagem que ele é plano. Plano, tipo a superfície dessa capa aqui, ó. Ela não tem limites, bordas. O personagem plano ele é limitado. Ele é limitado. Ou seja, ele não vai te surpreender, ele não vai tomar uma decisão que surpreenda, uma decisão que não seja esperada, e ele não tem uma evolução psicológica. E qual que é o outro personagem que é o personagem tipo? O personagem tipo é uma caricatura. Qual que é a caricatura de uma pessoa se eu quiser desenhar? Eu faço um homenzinho de farinha. Como assim caricatura? Vejam só. Qual que é a caricatura de um açougueiro? É um homem grande, eu imagino, né? Um homem grande, com uma roupa branca, manchada de sangue, com um cutelo na mão. Qual que é a caricatura de uma beata? Uma mulher pequenininha, toda de preto, com a rouquinha que anda cinzentando a igreja e fala mal de todo mundo. São caricaturas. Qual que é a caricatura do português da padaria? Tipo o João Romão. Grandão, bigodão, barbudo, né? Trabalhador, anda meio sujo e tal. Caricaturas. Esse romance é caricatural. Os personagens parecem ter sido feitos por uma peça de comédia. O Major Vidigal, ele é o sargento que odeia pobre. Se você for pobre, se você não tiver amizade com nobreza, você, velho, por algum momento você vai ser preso. Ah, tá mostrando aqui, toma um rastrear, caiu no chão, tá preso. Então o Major Vidigal ele posiciona como o antagonista, mas não da história. Ele é o antagonista do Leonardinho. Ele é o inimigo máximo ali dele, porque toda vez que ele está se divertindo ali, brincando, fazendo bagunça, ele é preso. A sociedade brasileira ela é vista pela perspectiva dos pobres aqui, diferentemente da maioria das obras. O que mais? Isso é o oposto do que ocorre nas obras... Ah, tá, já falei sobre isso, né? Que é o oposto do que acontece naqueles outros livros que falam sobre a vida na corte, aquelas coisas enormes e grandiosas que a gente não consegue nem vislumbrar mais. Memórias do Sargento de Milícias feria-se a tradição do romance picaresco. O que é picaresco? É o que dá o nome para picareta, o sem vergonha, o malandro. Esse romance picaresco se origina na Espanha, com Lazarillo de Tormes. O que significa? Pico se refere àqueles que vivem de astúcias, de trapaças. Ou seja, o Leonardinho é um trapaceiro. Ele é um trapaceiro, ele consegue sempre, por meio de subterfúgios, resolver os seus problemas, ele consegue a ajuda de pessoas que não deveriam ajudá-lo, por aí vai. E nesse sentido, origina-se no sentido da palavra picareta. Aí tem aqui o significado. O pícaro ou picareta, ele vale-se de expressões, de expedientes escudos, a fim de garantir sua sobrevivência. E tem uma visão cínica da realidade. O que é uma visão cínica? O que é o cinismo? O cinismo é a filosofia dos cachorros. Vocês sabem que a filosofia cinista surgiu a partir do filósofo Leão dos Cachorros, né? Ele viu que o cachorro, tipo, apanhava, morria, levava porrada e continuava sorrindo. Ele continuava tranquilaço lá. E aí, a partir disso, ele falou, cara, eu vou olhar para tudo e sorrir. Então, esse lance de fazer uma piada com tudo que acontece,
de olhar como se o mundo não estivesse um caos, é essa visão cínica da sociedade. Certo? Personagem, aqui rapidão. Leonardinho é o protagonista durante boa parte da história. Ele é um sargento de milícias que vira, né? E o personagem ele tem esse cargo nas últimas páginas do livro, que é depois que ele é preso. Aí depois ele pede uma ajuda aqui, uma ajuda ali, começa a trabalhar. Aí ele acaba se tornando sargento de milícias. O seu padrinho morre, deixa uma herança com ele. Aí mais outras heranças que ele recebe. Aí a mulher dele também rola uma herançazinha ali. No final ele acumula 5 heranças. Se torna milionário, depois de passar a perna, enganar e pegar todo mundo, e termina feliz. O Leonardo Pataca é um pouquinho diferente, porque ele morre. Ele é um meirinho, ou seja, um oficial de justiça, que foi um vendedor de roupas, e durante a viagem para o Brasil ele conhece a Maria das Hortaliças. E isso vai resultar no nascimento do Leonardo, fruto de um beliscão e uma pisadela, que é o que acontece no comecinho do livro do navio. A Maria das Hortaliças é a mãe do Leonardo, ela é uma camponesa muito namoradeira, que abandona o filho para ficar com... Ah, é verdade! Ela fica com o capitão e vaza. Ela fala, mano, quer saber? Tô de boa do Brasil, quente demais. Ela junto com o capitão, vaza e deixa o Leonardo Pataca sozinho com o filho. A Leonardo Pataca não aguenta o filho, porque é um inferno. Mano, nem eu quero você mais. Vaza. Aí ele acaba sendo criado por um padrinho. Quem que é? É o compadre. O compadre, ele é dono de uma barbearia, e aí ele toma guarda de Leonardo após os pais o abandonarem. Aí ele vira meio que o segundo pai. Pô, e o compadre é muito gente boa, cara. Porque ele sempre também que passa a mão na cabeça do Leonardo, mas também dá uns conselhos e tal. Enfim, é a figura paterna que ele precisava, ou melhor, não era o que ele precisava, mas era o que ele tinha, né? E para finalizar a nossa revisão, o Major Vidigal. O Major Vidigal, ele é o antagonista ali do Leonardo. Ele tem todos aqueles atributos do que é um soldado, um militar sério, né? Então, ele é um homem alto, ele não é muito gordo, ele tem áreas de mulherão, ele é um homem meio bonachão, assim. Apesar do aspecto pachorrento, o que é pachorrento? De deboche. Então, apesar de ter esse aspecto de estar sempre debochando, ele impunha a lei de modo enérgico e centralizado. Ele invadia festa e prendia o pessoal no meio da festa, tanto que ele prendeu o padre de cueca, porque ele descobriu que o padre, vamos lá, o padre, ele estava traindo, ele estava pegando a ex do compadre, que é o padrinho do Leonardo. E aí, quando o Leonardo Pataca descobre, ele denuncia para o Major Vidigal, ó, o padre está pegando uma mulher, ele está lá na festa. Aí o Major Vidigal vai lá no meio da festa, prende o padre que está de meia de cueca durante a festa, metendo lobo, e vai para a cadeia daquele jeito mesmo. Ele é injusto com pobres, com qualquer pessoa que não tivesse contato com ele. A Dona Maria era uma mulher idosa, uma mulher muito gorda, ela não era bonita, mas tinha um aspecto bem cuidado. Era rica e devotada aos pobres e tinha o vício das disputas judiciais. A Dona Maria aparece como um dos personagens da história. Cara, a Luizinha, sobrinha de Dona Maria, ela também tem uma relevância grande, e a Vitinha, que é a Vidinha, que é a mulata que acaba ficando com o Leonardo um tempo, depois ele larga ela e tal. Ela é muito bonita, atrai a atenção do Leonardo, e não se pretende conservar as tradições morais do comportamento feminino da época. Esqueci de mencionar uma coisa. A obra não é linear. Quase que eu esqueci disso. A obra não é linear. Ela não segue linearidade. Os capítulos possuem digressões. O que é uma digressão? Digressão é uma travessia temporal. Ora vai para frente, ora vai para trás. Dessa forma, você, às vezes, se perde na obra, porque não consegue perceber que o capítulo seguinte não é uma continuação do anterior. Alguma dúvida, meus queridos? Bom, nada mais a ser dito. Eu espero que isso tenha ajudado. Essa revisãozinha que foi um pouco apressada, mas eu tentei abordar pelo menos o máximo de cada obra. E não sei se vai ser na próxima semana, vai demorar um pouquinho, para a minha próxima aula de revisão, que vão ser alguns fins de semana. Mas na próxima aula eu vou tratar do quê? Histórias Abençonhadas, do Minha Couto, e de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Se quiserem tirar uma fotinha aí depois, marcar o Passo Verde no Instagram, vai ser de grande ajuda. Eu vou marcar em altos stories. E é isso. Obrigado, gente.